Boa noite, hoje é dia 30 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon, mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Marcos capítulo 14, versículo 72 e João capítulo 6, versículo 37. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Marcos. João Marcos era moço quando saiu com Paulo e Barnabé e voltou atrás no meio do caminho. Por causa disso, Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem. E houve entre os dois apóstolos uma separação amarga. Guardai isto porque é uma das mais doces provas da graça na Escritura. O rapaz que fracassou escreveu um evangelho e o mesmo Paulo, anos depois na prisão, pediu que o mandassem, dizendo que era útil. Deus não descarta os que tropeçam no primeiro cão. A antiguidade cristã diz que Marcos escreveu aquilo que ouviu de Pedro. E o livro tem de fato a marca de Pedro, rápido, direto, com detalhes que só uma testemunha lembraria e nada complacente com os apóstolos. Se este é o evangelho de Pedro pelas mãos de Marcos, notai que os defeitos de Pedro aparecem sem desconto. Homem inspirado não polia a própria escritura. Escreveu para romanos, gente prática, e por isso explica os costumes judaicos, traduz as palavras aramaicas e omite a genealogia. Um romano não queria saber de linhagem, queria saber o que o homem fez. Por isso este evangelho começa sem berço, começa com um homem no deserto e um filho de Deus entrando em ação. Contribuição para a Bíblia. Marcos apresenta Cristo como servo, e a palavra que governa o livro é logo, ou imediatamente. Repetida mais de 40 vezes, é o evangelho do trabalho, do serviço sem descanso, do mestre que não tinha tempo de comer e que se retirava de madrugada para orar, porque de dia não havia lugar. O versículo que resume o livro e o próprio evangelho é este, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Notai as duas metades, ele veio para servir, isso já bastaria para nos humilhar, mas veio também para dar a sua vida em resgate. E aqui está a expiação. A palavra resgate significa preço pago por libertar um cativo. E o preço não foi o exemplo dele, foi a vida dele. Quem prega o Cristo servo e cala o Cristo resgata, deixa o cativo na cadeia com um modelo de boa conduta. E notai a abertura, que é uma declaração e não um argumento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos não prova a divindade, a anuncia. E depois passa o livro inteiro mostrando as obras que só Deus faz. Aquieta o mar, perdoa os pecados, expulsa legiões e ressuscita mortos. Este evangelho também é o mais honesto sobre a fraqueza dos discípulos. Eles disputavam quem é o maior, adormeciam no jardim, fogem na prisão e não creram no túmulo vazio. Deus deixou isso registrado para consolo dos crentes fracos e para envergonhar os que se acham fortes. Estrutura. Capítulo 1. O começo em movimento. João Batista, o batismo, a tentação, em 2 capítulos apenas, o chamado do
dos pescadores e um dia inteiro de trabalho em Cafarnaum, que termina com a cidade toda à porta e o mestre orando antes do amanhecer. Capítulo 2 ao 7. Ministério na Galileia. O paralítico descido pelo teto, a mão seca, a tempestade acalmada, o endemoniado de Gadara, a filha de Jairo, a mulher com a franja das vestes, os 5.000 alimentados e o confronto sobre a tradição dos anciões. Capítulo 8 ao 10, a virada, a confissão de Pedro, a repreensão em seguida, a transfiguração, os 3 anúncios da paixão e a lição sobre grandeza que termina no versículo do resgate. E o cego de Jericó, gritando pelo filho de Davi, enquanto muitos o mandavam calar. Capítulo 11 ao 13, Jerusalém, a entrada, a figueira sem fruto, o templo purificado, os debates e o discurso sobre o fim, com a ordem de vigiar repetida 4 vezes. Capítulo 14 ao 16, a paixão e a ressurreição, o perfume derramado, a ceia, o Getsemane com a oração para que passasse o cálice, a negação de Pedro contada com todos os detalhes, a cruz com o grito de abandono, o centurião romano confessando que aquele homem era o Filho de Deus e o túmulo vazio e as mulheres tremendo. Um final abrupto como o restante do livro. Spurgeon em Marcos. Amo este evangelho pela sua pressa. Não há nele ornamento, não há discursos, é tudo ação e me faz bem lê-lo quando ando preguiçoso. Costumava dizer aos meus alunos que lessem Marcos antes de sair para o campo e depois se atravessam a reclamar de cansaço diante do mestre que não tinham tempo de comer. Preguei muitas vezes sobre o resgate de muitos e sempre contra a pregação que fazia de Cristo apenas um exemplo. Dizia eu, se ele veio somente servir, então tem um modelo e continuo condenado, mas ele veio dar a vida em resgate, portanto tem um Salvador. Não confundais o espelho com a porta. Guarda especialmente ternura por João Marcos, o homem que voltou atrás. Tive no colégio de pastores mais de um rapaz que fracassou no primeiro campo e voltou para casa envergonhado. E todos eu contei a essa história. Aquele que abandonou Paulo em Pafília escreveu um dos 4 evangelhos. Não escreveis a sua própria sentença por causa de uma derrota. E a cena de madrugada no primeiro capítulo me repreendeu a vida toda. Depois de um dia em que a cidade inteira se juntou à sua porta, ele se levantou muito antes do dia e foi orar num lugar deserto. E eu, que tive tabernáculos cheios e lista de compromissos, aprendi tarde que o segredo daquele ministério não estava na multidão da noite, estava no lugar deserto na manhã. Nenhuma fé é tão pequena que Cristo a despreze. Leve a ele a sua incredulidade e ele a curará. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos ler o devocional da manhã. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos capítulo 14, versículo 72. Alguns pensam que Pedro, enquanto viveu, chorou todas as vezes que lembrou de ter negado o Senhor. É provável que tenha sido assim, pois seu pecado foi grande demais e posteriormente a graça operou nele perfeitamente. Essa mesma experiência é comum a toda a família redimida, conforme o grau que o Espírito de Deus removeu o coração natural de Pedro. Nós, como Pedro, lembramos nossa promessa jactanciosa, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Engolimos nossas palavras como as amargas ervas do arrependimento, quando pensamos no que prometemos que seríamos e no que temos sido,
podemos chorar torrentes de tristeza. Pedro pensou em algum enquanto negou o Senhor. O lugar em que o fez, a pequena paz, a causa que o levou a abominável pecado, os juramentos e blasfêmias com os quais procurou sancionar seu erro e a terrível dureza de coração que o levou a fazê-lo novamente e ainda mais uma vez. Podemos nós, quando nos lembramos de nossos pecados e a sua excessiva iniquidade, permanecer impassíveis e obstinados, não chamaremos nossa casa de Boquim. Nota do editor, Juízes capítulo 2, versículo 1 a 5 do hebraico pranteadores. E clamaremos ao Senhor por garantirmos renovação de amor perdoador, que nunca olhemos para o pecado sem pranteá-lo, para que não tenhamos muito em breve a língua todas nas chamas do inferno. Pedro também pensou no olhar do amor de seu mestre. O Senhor acompanhou a voz alarmante do galo com um olhar repreensível de tristeza, piedade e amor. Este olhar jamais deixou a mente de Pedro enquanto ele viu. Foi muito mais eficaz que 10.000 sermões seriam sem o Espírito. O apóstolo arrependido certamente choraria ao recobrar o perdão pleno do Salvador, que o relocou em seu antigo lugar. Pensar que ofendemos um Senhor tão amável e bondoso é a razão que suficiente para prantearmos constantemente. Senhor, quebranta nosso coração de pedra, faz as águas fluírem. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler o devocional da noite. Mas antes, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, circunstância da escrita. João escreveu por último, quando já era muito velho, provavelmente em Éfeso. Escreveu sabendo que os outros já haviam contado. Por isso, omite quase tudo o que eles narram e nos dá aquilo que faltava: as longas conversas, os diálogos noturnos, a oração do capítulo 17, o cenáculo inteiro. Era o discípulo a quem Jesus amava, o que se reconstou no peito dele na ceia e a quem foi confiada a mãe do Senhor ao pé da cruz. 60 anos depois, aquele homem escreve com a serenidade de quem passou uma vida ruminando o que viveu. Ele mesmo declara com seu propósito, e nenhum livro da Bíblia é tão claro sobre a razão de existir, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenha vida através de seu nome. Não escreveu para informar, escreveu para converter. Cada sinal escolhido está ali com um fio evangelístico. Contribuição para a Bíblia. Esse evangelho apresenta Cristo como o Filho eterno de Deus e o faz desde a primeira linha, sem berço, sem genealogia, no princípio. E depois vem a frase mais espantosa, jamais escrita em língua humana, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e nos contemplamos sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Meditai nas duas primeiras palavras juntas, a palavra que era Deus, feito carne. Não parecendo carne, não vestindo carne como um manto, mas feito carne. E habitou entre nós, e o verbo que ali está significado armar tenda. Deus armou tenda no nosso acampamento. Aqui estão os 7 grandes eu sou. Cada um deles é uma reivindicação da divindade que os judeus entenderam perfeitamente, pois tentaram apedrejá-lo por isso. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. E o mais alto de todos, antes de Abraão existisse, eu. É também o Evangelho da Graça Soberana, e quem o lê com atenção não escapa disso. Aqui se diz
que ninguém pode ver ao Pai se o Pai não o trouxer, que todo aquele que o Pai lhe dá certamente vem, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ninguém as arranca da sua mão. E o que é precioso nascer do alto e o que vem só para onde quer. E no mesmo livro está o convite mais largo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Prego as duas coisas com a mesma convicção, porque as duas estão aqui. E o terceiro capítulo contém aquele versículo que a criança decora, que o teólogo não esgota. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e o dom foi o Filho unigênito. O amor de Deus não se mede por sentimentos, mas pelo preço que pagou. Estrutura, capítulo 1, prólogo e os primeiros discípulos, o Verbo eterno, a luz que as trevas não venceram, João Batista apontando dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, e André trazendo o irmão. Capítulo 2 ao 12, o livro dos sinais. 7 sinais escolhidos, entre eles a água em vinho, o paralítico de Betesda, os 5.000, o andar sobre o mar, o cego de nascimento e a ressurreição de Lázaro. Entretanto, estão os grandes diálogos, Nicodemos da noite, a samaritana ao meio-dia junto ao poço e os debates cada vez mais duros no templo. Termina com a hostilidade decidida e a última semana às portas. Capítulo 13 ao 17, o cenáculo. Ele lava os pés do discípulo, anuncia a traição, dá o mandamento novo, promete o Consolador, fala da videira e dos ramos, avisa que o mundo os odiará. Então ora aquela oração pelos seus, pedindo que sejam um e que estejam onde ele está. 5 capítulos que valem uma biblioteca. Capítulo 18 e 19, a paixão, a prisão no jardim, os julgamentos, a pergunta de Pilatos sobre a verdade, a coroa de espinhos, cruz com a mãe entregue ao discípulo e o está consumado, que não é o gemido de um vencido, mas o grito de um trabalho terminado. Capítulos 20 e 21, a ressurreição, Maria Madalena chamada pelo nome no jardim, os discípulos no cenáculo, Tomé com suas dúvidas honestas, e amanhã na praia com o peixe assado, e a triste pergunta a Pedro: Tu me amas? Termina dizendo que o mundo não poderia conter os livros se tudo fosse escrito. Spurgeon em João. Se tivesse de ficar com um só livro, além dos Salmos, ficarias com esse. Preguei do terceiro capítulo mais que em qualquer outro texto da Escritura, e sempre com a mesma insistência sobre o nascer de novo. Dizia eu, pode ser batizado, catequizado, moralizado e civilizado, e ainda assim não serei salvo. Porque o que é nascido da carne é carne. Precisei de nascimento, não de reforma. O 10º capítulo tem sido o meu descanso nas horas de dúvida sobre a minha própria perseverança. Ninguém arranca da minha mão. Notai que a segurança não está no aperto da mão da ovelha, e a ovelha não tem mãos para apertar. Está nas mãos do pastor e na do pai, uma dentro da outra. Nenhum ladrão desata aquele nó. O 6º capítulo me custou ouvintes, como custou ao próprio mestre, quando preguei que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Houve gente que disse que aquilo desanimava os pecadores. Respondi que era o próprio Senhor que dizia, e que no mesmo capítulo ele promete não lançar fora nenhum que venha. Prego as duas metades, e não me peçam que corte a escritura para agradar a lógica de ninguém. E o 21º capítulo é o meu conforto depois das minhas quedas. Pedro havia negado 3 vezes, e o Senhor não o repreendeu, não o repreendeu, assou o peixe para ele e lhe fez 3 perguntas de amor. Se algum crente caído lê essas linhas, saiba que nosso Senhor restaura junto de uma fogueira e não num tribunal. Minha teologia inteira pode ser contestada em 4 palavras: Jesus morreu por mim. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João.
Agora vamos ler o devocional da noite, que é o mesmo versículo do devocional de ontem. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João, capítulo 6, versículo 37. Nenhum limite é estabelecido para a duração dessa promessa. Não diz simplesmente, não lançarei fora um pecador no momento em que se aproximar de mim, mas de forma alguma lançarei fora. No original lemos, assim não farei, não lançarei fora. Ou em nem eu nunca lançarei fora. O texto afirma que Cristo não rejeitará um cristão logo no início, e como ele não o faz inicialmente, também não o fará jamais. Mas suponha que o cristão peque após vir a ele. Se todavia algum pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas suponha que o cristão apostatem, curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Mas os cristãos podem cair em tentação. Deus é fiel e não permitirá que jamais, tendo além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possa suportar. Mas o cristão pode cair em pecado como Davi caiu, sim, mas ele purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-los ei de toda a sua iniquidade. Uma vez em Cristo, nele para sempre. Do seu amor nada pode me separar. Eu lhes dou, diz ele, a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. O que dizer disto? Ó mente titubeante e fraca. Não é esta uma preciosa misericórdia? Vindo a Cristo, você não vem a alguém que o trará bem por algum tempo e então o enviará para viver sua vida, mas ele o receberá e fará de você sua noiva, e você será para sempre dele. Não aceite mais o espírito de servidão ao modo, mas o espírito de adoção por meio do qual você poderá clamar: Abba, Pai. Ó, graças destas palavras, de modo nenhum o lançarei fora. E esse é o nosso devocional do dia 30 de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia entre 8 e 9 horas, porque amanhã nós temos um sermão especial às 8 horas, com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Pelo título você já deve saber sobre o que nós falaremos. Então é isso, agradeço a todos que assistiram, agradeço que Deus te acompanhe nessa final de quinta-feira e que Ele te guarde e te proteja. Amém, amém, amém.